Fala, ser cristão, a paz. A paz do Senhor, irmãs do Grupo Jesus está voltando. E você, irmã, que ainda não é do Grupo Jesus está voltando, vem para o nosso grupo, vem fazer parte desse grupo abençoado em nome de Jesus. Maravilha, glória a Deus. Hoje nós viemos aqui com o intuito de trazer uma mensagem de fé edificante. Muito interessante. Nós estamos com um tema essa semana que se chama Os Crentes Mais Loucos da Bíblia. Amém? Glória a Deus. Os crentes mais loucos da Bíblia. Hoje nós fizemos um prefácio, né, do texto que está em 1 Coríntios, capítulo 1, por ali, entre os versos 18 e 25, né? A irmã saudando, ó. A A paz, paz! bênção pura. E hoje nós vamos dar um exemplo, né, de um crente muito louco da Bíblia. Cada dia dessa semana a gente vai trazer aí uma mensagem falando de um crente muito louco da Bíblia, porque a Bíblia diz que a fé é louca, amém? Então, nós vamos trazer exemplos, existem muitos, nós vamos trazer aqueles que são os mais loucos da Bíblia. Né? A gente entende que são os mais loucos da Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre Noé, amém? Noé aí abrindo a semana, sendo um dos crentes mais loucos da Bíblia, né, Betinha? Amém. E graças à loucura dele, nós estamos aqui. Graças Amém? à loucura dele, nós estamos aqui. Glória a Deus. Você quer estar iniciando? Está falando um pouco sobre Noé, amor? Então, num tempo em que todos estavam assim perdidos, o povo, coração fechado, coração duro, todo mundo estava envolvido longe de Deus, afastado de Deus, né? Lá ia uma loucura. Tudo de ruim no mundo estava acontecendo. Aí Deus ficou triste. Falou assim, eu vou acabar com tudo. Vou destruir tudo. Mas aí ele viu que Noé ainda tinha ele no coração. Resolveu poupar Noé. Então ele chama Noé, fala para Noé, eu vou destruir toda a alma vivente que existe. Mas você não fica triste, não, porque eu sei que você tem eu no coração e eu vou estar te poupando, né? É interessante, irmãos, essa referência que a Betiane citou, está em Gênesis capítulo 6, para você quiser dar uma olhada aí depois, tá? No versículo 8, Deus diz, ó, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Interessante que Deus olhou para Noé e riu, amém? Deus achou graça, né? E essas são as gerações de Noé. Noé era varão justo, olha só que interessante, e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Amém? Então veja que Noé, Deus achou graça, Deus olhou para Noé no meio de uma geração toda corrompida, entregue às paixões humanas e entregando o seu coração à violência, à corrupção. Deus olha para Noé e acha graça, porque Noé era um homem reto e justo, e Deus escolhe Noé para ser, naquele momento, naquela geração, o salvador da humanidade. Amém. Amém. Eu prossegui com a sua fala? Então, aí ele falou, Noé, eu vou poupar você e sua família. Você, sua esposa, seus filhos e as esposas dos seus filhos. E o Senhor vai fazer uma arca. Aí deu as medidas para Noé, né? E disse que era para ele colocar um casal de cada animal dentro da arca. E o resto ele iria destruir tudo, com um dilúvio. Você conhece a história, a gente aprendeu da história, desde lá da escolinha dominical, né? Da escolinha bíblica, quando a gente era criança, e você conhece a história dos animais entrando na arca, mas onde consiste a loucura de tudo isso aí? Veja bem, naquela época não chovia na terra. A Bíblia diz que o orvalho regava a terra e daí as plantas nasciam e cresciam. Então, chuva mesmo
chuva de fato, chuva forte, não havia caído sobre a terra. E Noé, ele recebe essa mensagem de Deus e sem pestanejar, ou seja, sem duvidar, sem colocar nenhuma dificuldade, nenhum empecilho, Noé, bom, sim, senhor, o senhor vai destruir a terra, o senhor vai acabar com toda a substância, o senhor quer que eu construa a arca? Amém, eu vou construir, senhor. É uma loucura isso que o senhor está me pedindo. Noé tinha 600 anos, já era um homem velho. Naquela época as pessoas viviam muito, mas mesmo assim, 600 anos era um homem velho. Ele já tinha sua família constituída e já tinha feito tudo que tinha de fazer na vida e já estava ali, né? Poxa, Senhor, não vai chamar logo eu, não. Ele foi lá, pegou a mão do golpeão, do machado e foi lavrar a madeira. Pensa Noé, com seus 3 filhos, sem cães Jafé, construindo uma arca. Um barco de mais de 300 metros de comprimento. Sozinho. Ele e os filhos. Sozinho, não teve que. Era tudo limitado. As ferramentas eram limitadas. Não tinha motosserra, né? Não tinha trator, tudo era no braço. Tudo era no braço, né? Então, imagina quantas árvores Noé teve que derrubar, quantas árvores ele teve que descascar, que transportar, que rachar elas do machado, do golpeão, que eram as ferramentas da época, e ter que fazer os encaixes. Não tinha prego, era tudo encaixado. Ainda seguindo medidas citadas por Deus, né? Seguindo o projeto ditado por Deus. Imagine o grau de dificuldade dessa obra que Noé foi executar para Deus. O nível de obediência, gente, altíssimo. Altíssimo. Então, veja bem, isso é loucura. Imagine Deus virar para você hoje e falar assim, ó, constrói uma nave espacial. O que Deus colocou é mesma coisa que Deus virar para nós, réis seres humanos mortais, simples e normais, virar para nós e constrói uma nave espacial, porque eu vou destruir o planeta Terra. Então, era algo tão gigantesco, tão impossível, que mais ninguém acreditou. Só Noé. Só Noé. Amém? Agora, veja que interessante o que mais louco Noé fez. Tudo bem. Noé foi e entrou para dentro da arca com a sua família, sua mulher, e os seus 3 filhos e suas 3 noras. E fechou-se a arca e começou a chover sobre a terra. O dilúvio, diz a Bíblia, que abriu todas as comportas do abismo e todas as janelas do céu, e chovia de cima para baixo, e chovia de baixo para cima, e houve inundação total, que cobriu todos os montes da terra acima de 5 côvados. Foram 40 dias e 40 noites de chuva intermitente. Sabe quanto tempo Noé ficou dentro da arca? Você sabe quanto tempo Noé ficou dentro da arca? Quanto tempo, Noé? 1 ano. 1 ano. 1 ano. Talvez você já sabia disso. Você sabia que Noé ficou 1 ano? 1 ano e 1 mês. E ele ficou 1 ano sem abrir a janela. Não, e hoje em dia, chove algumas horas, você já vê o estrago que faz. Parece na televisão, tudo alagado, tudo escrito, algumas horas. Imagina 40 dias e 40 noites sem cessar. Pois é, ué. E eu vejo assim, sabe, Betina, a obediência de Noé a Deus e a obediência da mulher de Noé a Noé e a obediência dos filhos de Noé junto com suas noras. A pessoa dessa sacerdotal autoridade de Noé. Que obediência, né? E a gente pode se assemelhar os dias de Noé como os dias de hoje, porque o que aconteceu na época de Noé não é diferente do que está acontecendo hoje, não é verdade? Então a gente vê o quê? Violência, prostituição, sexualidade exacerbada, roubo, fornicação, corrupção total, pessoas tentando levar vantagem em tudo, e é isso que estava acontecendo. E a gente vê muito hoje em dia, é o quê? Mulheres que não são submissas aos seus maridos e filhos que são desobedientes aos pais.
né? E o exemplo de Noé tendo uma família debaixo da graça, amém? O homem reto, o homem justo, temente a Deus, com a sua esposa submissa, amém? A sua esposa submissa e os seus filhos obedientes. Que família abençoada de Noé. Com certeza, porque eles podiam ter feito igual todo mundo, falar, não, você tá louco, não vai entrar nessa não. Pelo contrário, eles ajudaram, participaram Até o fim. até o fim. 1 ano e 1 mês. Depois você pode dar uma olhada, se você tiver curiosidade, tá no capítulo 7, no versículo 11, e tá no capítulo 8, tá? Tá no capítulo 8, no versículo 18, para você ver a questão das datas lá, que foram 40 dias de dilúvio, depois mais 150 dias, depois mais 150 dias, depois mais 40 dias, totalizando aí 1 ano e 1 mês. Noé entrou na arca com 600 anos e saiu com 601 anos com a sua mulher e seus 3 filhos e as suas 3 noras, e assim pôde dar continuidade à raça humana. E por causa da fé, que é loucura para os homens, mas é sabedoria diante de Deus, pela fé de Noé, né, nós fomos salvos daquela destruição total, e hoje todos nós somos descendentes de Noé. Né? Todos nós temos o código genético de Noé, porque se ficou só ele, ficando só ele e os filhos dele, todos nós somos descendentes dele. E ele recomeçou-se a raça humana. Eu acredito até, não vou duvidar da ciência, que existiu outras raças humanas. Até a própria Bíblia cita que havia gigantes sobre a terra, mas depois do grande dilúvio ficou só mesmo os filhos de Noé. E graças a Deus, Noé foi louco o suficiente para poder acatar o mandado de Deus e construir aquela arca. Amém? Graças a Deus ele foi louco de fazer aquela arca. Nunca tinha chovido na terra e por isso conservou-se a raça humana. Amém? Gostaria de chamar a sua atenção para um texto que está em Judas, amor? Não, 2 Pedro que eu falei, né? Em 2 Pedro, capítulo 2, no versículo 4, né? O que diz o seguinte: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. É os anjos que caíram do céu na rebeldia de Satanás. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, que é a sua família, né, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então, Pedro, cheio do Espírito, ele vem citar aí, ele faz menção de Noé, porque o juiz de Deus vem, gente. Às vezes a gente olha para o mundo e vê tanta maldade e pensa, será que Deus não está vendo isso? Deus está vendo, irmão. Deus está vendo, tá? Não se fie da justiça dos homens, mas espere em Deus. Em breve o nosso Redentor se levantará, tá? E ele se levantará ao nosso favor. Não fique preocupado que o mundo está indo de mal a pior. Sim, o mundo vai de mal a pior, mas nós cremos e esperamos do Deus vivo que nos dá a redenção em Cristo Jesus. Noé, nessa fé, Noé confiou em Deus e esperou em Deus e não pestanejou, mas sim cumpriu o seu chamado, executando a obra para a qual ele o chamou, amém? Ele aceitou o chamado de Deus e se manteve na fé, mesmo com as dificuldades. Né? Imagina um ano, tudo tampado de água. Então, Noé não estava só construindo o barco, Noé estava pregando, amém? A Bíblia diz que a pregação é uma loucura para toda a gente. Então, ele, além dele estar ali naquele trabalho esforçado, de estar fazendo aquela arca enorme, praticamente sozinho, ele e os seus filhos, né, com a colaboração da sua mulher e suas noras, creio eu, e ele ainda tirava um tempo para todo dia pregar. Gente, vamos se arrepender, o dilúvio está vindo. Gente, vamos entrar na arca. O dilúvio está vindo. Pedro vai dizer aqui, Noé era um pregoeiro da justiça. E a justiça de Deus virá, amém?
Jesus também, ele faz menção de Noé, tá? Jesus faz menção de Noé em Mateus, capítulo 24. Mateus 24, vou achar aqui direito. 36. No 36, você é minha ajudadora mesmo. Eu vou te contar, viu? Um homem sem uma mulher é um homem pelas metades. Glória a Deus pela sua vida. A Bíblia diz que quem achou uma mulher achou o tesouro, então eu estou rico. Glória a Deus. Olha só, Jesus disse, porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, olha só, Jesus dizendo, e como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Então, irmãos, nós não precisamos esperar ver sinais para nos preparar, amém? Nós temos que estar preparados. Porque assim como foi no tempo de Noé, que o mundo estava totalmente corrompido, Noé, sendo um pregoeiro da justiça, anunciava a vinda do reino de Deus e anunciava a salvação através daquela arca. Hoje, os crentes, os crentes loucos que somos, loucos pela pregação do Cristo Salvador, anunciamos a justiça e a vinda do Filho do Homem nas nuvens. E nós não precisamos esperar, olha, apareceu as duas testemunhas, olha, apareceu o cavalo branco. Não, nós como igreja precisamos estar preparados. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, estar lavados pela palavra da verdade e preparados para poder encontrar com o Rei. Né? Jesus está voltando, sim. Jesus está voltando e mesmo que ele não volte nessa geração, e eu creio que ele voltará nesta geração, mas ele pode não voltar para as pessoas, mas pode voltar para nós, amém? A gente não sabe o dia que nós vamos partir, a gente não sabe o dia que vai chamar a nossa ceia no céu, então nós precisamos estar prontos. As pessoas casavam e se davam em casamento. Jesus diz, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e o levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Igreja, estejamos preparados. A igreja não pode ser de surpresa. Ainda que pareça loucura, ainda que seja loucura, amém? Não tem problema. Melhor ser louco e salvo do que ser sábio e ir para o inferno. Ai, irmão, mas que isso? Deus é bonzinho. Não é possível que vai muita gente para o inferno. Olha o exemplo de Noé. O mundo inteiro povoado salvou só 8 almas. Amém? Então, não vos engane. Jesus voltará em breve e assim como os tempos de Noé. Vamos tomar esse exemplo. Louco que era um dos crentes mais loucos da Bíblia, que creu na palavra que Deus o disse, creu na verdade, na justiça, e obedeceu a Deus, e ele foi salvo, porque está escrito em Atos dos Apóstolos 16, 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Amém? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. Nós queremos orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos por essas pessoas, essas almas que estão assistindo esse vídeo. Pai, eu clamo ao Senhor, meu Deus, que vá de encontro, meu Deus, às suas vidas, às suas casas, e vá de encontro às suas necessidades, meu Deus, para suprir, meu Deus, aquilo que elas estão necessitando. Meu Deus, o Senhor sabe da necessidade de cada um, Senhor. Se por acaso eles estão sendo afligidos por uma doença, uma enfermidade, Senhor, se é um problema financeiro, se é briga, se é discórdia, se é divórcio, se é vício, meu Pai, toca com o teu Santo Espírito, meu Deus, e seja a luz, meu Deus, e dê a paz que excede todo entendimento sobre essa pessoa, sobre essa família. Nós repreendemos em nome de Jesus o inimigo das nossas almas, o Satanás, e ordenamos no nome de Jesus que saia das suas vidas, casas e famílias. E nós cremos que cada um que creu nessa oração e que crê que Jesus é o Cristo enviado de Deus para salvar a humanidade,
guarda essa palavra no coração, amém? Porque aquele que crê será salvo. Ainda que o crer seja loucura, e é loucura. Amém? Amém. Glória a Deus. Você que creu, diga amém e graças a Deus. Amém? Creia. Amém? O crente não é religião, o crente é o que crê que Jesus é o Cristo, o Messias, o enviado de Deus para salvar. E a fé é loucura mesmo, amém? Amanhã nós vamos fazer mais uma live, trazendo mais um dos crentes mais loucos da Bíblia. Você é nosso convidado. Mais ou menos nesse horário, a gente vai avisar um pouco antes. Neste momento, nós queremos te agradecer, você que assistiu até agora, a sua presença, viu? Dizer que nós amamos muito vocês em Cristo Jesus. Amém. Muito obrigada por você que assistiu, por você que ainda vai assistir esse vídeo. E continue conosco durante o restante da semana, que ainda vem muita mensagem por aí, muito louco da Bíblia. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Uma semana abençoada de vitória. Vamos para a vitória, vamos para vencer, porque o preço já foi pago por Cristo na cruz. Agora é só crer nele e guardar a palavra. Façamos como Noé, obedecemos a Deus sem pestanejar, sem questionar. Sejamos loucos, sim, pela fé, mas sejamos salvos em Cristo Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe. A A paz. paz. Maravilha. Benção pura.